Isso se ele fosse usar sua verdadeira aparência. Ele poderia simplesmente criar uma identidade diferente para si mesmo. Um sorriso se formou no rosto de Souta enquanto ele caminhava pelas ruas. Ele colocou a mão em seu rosto e sem que ninguém percebesse, sua aparência havia mudado. Até mesmo seu tom de pele mudou gradualmente para uma cor mais clara. Então, ele segurou as pulseiras em seu pulso e ativou seu efeito. Era a pulseira silenciadora que veio de Raesha e a outra era uma pulseira de Alice, que ela usava para esconder sua verdadeira aparência e força. 2 artefatos para disfarce. Ele tinha certeza de que nenhum especialista comum seria capaz de ver através desse disfarce, a menos que tivessem os mesmos olhos que ele. Nesse estado, ele não podia usar seu poder real. Ele só seria capaz de exercer uma fração de sua força, mas era o suficiente para ele. É equivalente a um reino de solidificação no ápice. Não, ele era mais forte que um reino da solidificação, mas mais fraco que alguém no reino das algemas. Ele suprimiu com força seu Feron e usou apenas a mana que armazenou na rainha parasita. Isso deve ser o suficiente por enquanto. Souta voltou ao mercado negro. Ninguém o reconheceu porque sua aparência havia mudado. Ele se aproximou da pessoa antes. O negociante de informações olhou para ele e disse: "Você sabe como as coisas funcionam?" Souta assentiu e passou 5 moedas de ouro para o negociante. O negociante ficou surpreso ao ver as moedas de ouro em sua mão. Antes que pudesse dizer algo, Souta já disse: "Quero falar com seu chefe, o líder do Distrito Noturno." Distrito Noturno era a organização que governava o mercado negro dessa cidade. Embora não fosse tão forte quanto o Pavilhão Estelar, o pavilhão sofreria pesadas baixas se as 2 organizações lutassem. Não poderia ser comparado aos grupos de bandidos da cidade Ekatui. O negociante estreitou os olhos e perguntou: "Você acha que 5 moedas de ouro são suficientes para ver nosso chefe? Quem você pensa que é? Diga a ele que tenho algo útil." "É sobre o governador, Rei Faustin." Souta disse em voz baixa. Ele estava apenas blefando, pois não sabia nada sobre o governador, mas isso foi o suficiente para chamar a atenção do líder do Distrito Noturno. Qualquer informação sobre o governador era importante. "Tem certeza?" A carranca no rosto do negociante ficou mais profunda. "A morte do enviado", disse Souta. O negociante arregalou os olhos antes de assentir. "Espere por mim aqui. Vou ter que verificar essa informação primeiro." Ele disse antes de sair. Olhando para as costas do negociante, Souta sabia que a morte do enviado Geoban já se espalhava. Embora o público ainda não soubesse, era apenas uma questão de tempo. Afinal, organizações como o Distrito Noturno seriam capazes de ouvi-lo primeiro do que as pessoas comuns. Souta queria conhecer o suposto líder do Distrito Noturno. Ele tinha certeza de que o líder sabia coisas que seus subordinados não sabiam. Mas chamaria muita atenção se ele usasse sua verdadeira aparência sem nenhum disfarce ou restrição. Embora não tenha vindo aqui para causar problemas, há uma chance de uma briga começar se ocorrer um mal-entendido. Enquanto esperava, Souta fechou os olhos e sentiu suas sombras. Até agora não encontraram nada. Ele imaginou que as informações que ele poderia reunir em uma cidade eram limitadas. Bem, estava dentro de sua expectativa, então ele não ficou desapontado. Ele não explicou nada. Não faz sentido, já que Souta entenderia assim que chegassem. Os 2 entraram em uma enorme mansão cheia de guardas. Parecia a casa de um nobre comum, mas a verdade era: esta mansão ficava sob o Distrito Noturno. Era uma de suas propriedades dentro da cidade. O negociante o guiou até uma sala. Dentro dela, havia um homem gordinho com uns fiapos onde deveria ficar sua barba. Ele estava comendo um monte de carne do outro lado da mesa e ao seu lado havia várias garotas de diferentes raças. Ele era o chefe do Distrito Noturno, Nathan. No momento em que entrou, Nathan parou de comer e focou seus olhos em Souta. "Bastante forte. Um reino de solidificação no ápice." Souta disse interiormente enquanto avaliava a força da pessoa à sua frente. "Meus homens disseram que você tem informações sobre o enviado do vale", Nathan disse lentamente enquanto examinava Souta.
Ele ficou um pouco surpreso, pois não conseguia ver a profundidade da força dessa pessoa. Souta provavelmente estava no mesmo nível ou acima dele. Ele queria escanear Souta usando sua mana, mas isso era muito desrespeitoso. Isso levaria a uma briga. Sim, eu sei um pouco sobre isso. É por isso, antes que Souta pudesse terminar suas palavras, o chão de repente tremeu pesadamente. Bum! Um grande terremoto atingiu toda a cidade. Muitas pessoas de fora entraram em pânico, mas para aqueles no reino das algemas e acima, poderiam lidar com esse terremoto. Souta ficou perturbado quando olhou em volta e não sentiu nada de errado. Ele pensou que era apenas um terremoto comum, mas seus olhos viram algo incomum. Havia uma estranha energia fluindo no ar. Existia uma pressão, mas ninguém sentiu, inclusive ele. Ele não conseguia explicar, mas isso cheirava a perigo. Há algo de errado? Nathan perguntou quando viu a reação de Souta. Ele não sentiu nada e pensou que era um terremoto era comum. Não, algo apenas veio à minha mente. Souta balançou a cabeça. Ele se concentrou no que estava à sua frente por enquanto. Se não me engano, o enviado do vale visitou todas as cidades para entregar uma carta, certo? Isso mesmo. O enviado chegou a esta cidade há alguns dias, mas não sei o conteúdo da carta. O que tem? Você sabe alguma coisa sobre isso? Nathan assentiu, mas mordeu o pedaço de carne em sua mão. Não sei dizer de onde tirei essa informação, mas a informação que estou prestes a contar é verificada. Souta parou por um momento antes de continuar. A carta é um convite do governador. Ele está convidando todos os senhores para Bland. Nathan estreitou os olhos. Convite para quê? Os senhores de cidade não aceitarão o convite se não for importante. Além disso, a maioria deles desconfia do governador desde que ele assumiu 3 cidades. No momento em que assumiu essa posição, o Vale das Minas. O governador queria unificá-lo e a carta continha palavras que ele queria criar um conselho chamado Conselho de Dragões. Quanto aos detalhes específicos do conselho, não sei. Ainda estou reunindo informações e acho que é a causa da morte do enviado. Souta explicou. Entendo. Então, alguém está tentando impedir a formação desse tal conselho. É realmente estranho que o governador facilmente tenha tomado 3 cidades sem lutar, mas parece que há mais do que isso. Nathan assentiu em compreensão. O que eu quero saber é a informação dos grupos de assassinos no vale. Existe algum grupo aqui que iria contra o governador assim? Souta perguntou. Você está certo. Eu tenho algo em mente depois de ouvir suas palavras. O que seria? A sociedade assassina, Nathan disse em voz baixa enquanto olhava diretamente em seus olhos. Quem são? Souta estava um pouco confuso. Ele era novo neste lugar, então não sabia muitas coisas aqui. O que ele sabia era apenas conhecimento público. É uma organização incrivelmente poderosa. Não sei se eles se importariam com o vale, mas é possível que sejam eles os responsáveis pelo assassinato. Quanto ao motivo pelo qual mataram o enviado, é simples, alguém deve ter pago muito dinheiro a eles. Esse é o trabalho deles. O tom de Nathan era grave e de suas palavras, a chamada sociedade assassina estava por toda a planície. Eles executam um dos trabalhos mais sombrios aqui nesta terra. Você tem contato com eles? Souta perguntou. Como eu poderia? Eu nem mesmo conheci ninguém deles, mas de acordo com os rumores, eles virão até você se você precisar deles. Honestamente, eu não acredito. Estou mais inclinado a que haja algum tipo de senha e usam isso como um sinal e uma vez que você pronuncia essas palavras, eles vão te ouvir. Nathan encolheu os ombros. Souta ficou um pouco desapontado, já que a sociedade assassina poderia ter matado o enviado. Se o que você disse é verdade, então o vale vai passar por uma grande mudança em breve. Eu só posso proteger o que está dentro do meu território. Além disso, não mencione a sociedade assassina na frente de outras pessoas. É perigoso. Nathan o avisou.